Gravar. Ó, tá gravando. Eu nem sei se tá gravando no computador dela, mas tá gravando. Ó, gente, seguinte. Então, vamos lá fazer alguns exercícios, ó. Dois carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de um pequeno cabo, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar os dois carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Ou seja, a pessoa vai fazer só uma única força aqui, ó. Um cliente aplica uma força horizontal de 40 newtons, ou seja, essa força F aqui, ó, ela é de 40 newtons, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, pegar aqui, botar aqui o pincel preto aqui, ó. Essa força F, ó, é de 40 newtons. Beleza. Aí, ó, dando conjunto a aceleração de intensidade A. Ele não diz que a aceleração é essa. Calcule o valor da força de tração no cabo aqui, ó. Ele quer a força de tração nesse cabo, certo? Então, é uma questão clássica, tá? Como é que a gente resolve? Bem, questões de leis de Newton é questão de você colocar os bloquinhos, forças, ó. Então, vamos desenhar aqui, ó. Tem um primeiro bloquinho, tem um outro bloquinho, certo? E tem uma força nesse cabo aqui, ó. Essa força aqui, ó, é de 40 newtons, certo? Aí, o que é que acontece? Aqui eu tenho um chão, né? Ó, o chão aqui. Acontece o seguinte, ó, que nesse cara aqui, ó, tem o peso, né? Veja, a massa é 20, ó. Se a massa é 20, o peso é 200, ó. Por que que o peso é 200? Porque peso, ó, é igual a massa vezes a gravidade, ó, certo? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a gente supõe que a gravidade é 10, ó. Faz 20 vezes 10, 200. Ah, Daniel, mas será que vai ser preciso? É só para ficar toda a vida claro que a gente pode achar o peso. Se a massa é 60, o peso é 600. Beleza. Esse cara, ele encosta na superfície, a superfície faz uma força nele para cima, para ele não cair. Então, a força que a superfície faz nele para cima, vamos chamar de normal. Ó. Então, aqui vai ter, ó, a normal 1, e aqui vai ter, ó, a normal 2. Ah, mas por que tu desenhou descolado? Só para não ficar uma coisa só, certo? Eu só quis mostrar um pouco separado, tá? Então, a força que o chão, né? A força que o chão exerce, a força que o chão exerce no cara é a normal, beleza. Aí, tem um fio esticado. Esse fio esticado gera uma força que é a tração. Então, vai ter uma tração para cá e vai ter uma tração para cá, ó. Nos dois corpos que eles estão conectados. Beleza, então. Então, a gente colocou as forças, certo? A gente colocou as forças. E aí, quando você coloca as forças nos blocos, você vai usar a segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, vamos fazer primeiro nesse bloco aqui, ó, no bloco 2, ó. Você percebe o quê? Que a normal se cancela com o peso. Então, a única força que sobra é a tração, tá? A única força que sobra é a tração. Então, vai ser tração, vai ser igual a massa desse cara, que é 60, vezes a aceleração, que é A, certo? E nesse amigo aqui, ó, a normal se cancela com o peso, só sobra duas forças, ó, o 40 e a tração. Esse sistema se movimenta para lá, ó, porque é onde é aplicada a força externa, certo? Então, o sistema se movimenta para a esquerda. Então, vai ser, ó, como você tem forças, ó, em sentidos opostos, vai ficar 40 menos T. Vai ser igual a massa desse indivíduo, que é 20, vezes o A. Então, ó, eu apliquei essa fórmula, que é a segunda lei de Newton, em cada um dos blocos. Então, em questões que tem dois bloquinhos, a gente faz isso, tá?
Então, aqui vai ficar 40 menos T, vai ser igual a massa desse cara vezes a aceleração. Beleza. E aqui só é T é igual a massa e aceleração. Então, eu somo, certo? Se eu somar, vai cortar a tração daqui com a tração daqui. Fica 40, vai ser igual a 60A mais 80A, vai ficar, ó. Então, eu somo, quando eu somo, eu corto o T com menos T, sobra 40 desse lado. Se eu somar esse lado direito aqui das duas equações, ó, 60A mais 20A fica 80A. O 80 vai dividindo, então o Azinho vai ser, ó, 40 dividido por 80. 40 dividido por 80 vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. É isso que ele quer? Não, porque ele quer o valor da força de tração. Eu achei a aceleração do nosso sistema. Mas para achar a força de tração, basta substituir aqui atrás, ó. Ou seja, a tração vai ser igual a 60 vezes o AU. 60 vezes o 0,5 vai ser igual a 30 newtons. Ó. Então, a força de tração é 30 newtons. Então, essa aqui dá item A. Tá beleza, galera? Aí, se não entendeu, pede para repetir, certo? Senão a gente vai avançar, porque, obviamente, quanto mais questões a gente fizer, vai dar tempo de ver os dois TDs, certo? A gente faz metade desse TD aqui, aí faz metade do de matemática, depois volta para terminar a metade aqui e volta para lá, para não ficar só numa. Essa questão 20 aqui, ela é mais de boa. Em situações do cotidiano, vemos a predominância das leis de Newton. Nas figuras, o uso do cinto de segurança, a cadeirinha e o encosto de cabeça são exemplos para atenuar os efeitos ou seja, no acidente, ó, tanto a cadeirinha, né, das crianças, como aquele bichozinho que ele fala de encosto de cabeça, né, e o cinto de segurança, são tudo para, né, amenizar, atenuar, reduzir os efeitos da inércia, Ou seja, quando você está num veículo, né, e o veículo passa por uma situação de freio brusco, né, ou seja, uma redução da velocidade brusca, a tendência é que você que está no veículo, você continue nesse movimento. Então, para evitar esses efeitos da inércia, essas coisinhas são necessárias. Então, é a lei da inércia B de bola, certo? Aí vem aqui para essa terceira question. Ó, então, vamos aqui para essa terceira question. A terceira question, essa é 21 aqui, ó, tá? Então, essa questão 21, ela é assim, ó. Duas forças, F1 e F2, de intensidade 60 e 20, respectivamente, são aplicadas em uma caixa de 20 quilos de massa, conforme a figura. Ó. F1 e F2. Ó. Essa aqui é 60 e essa aqui é 20. Ó. Sabendo que as forças têm mesma direção em sentidos contrários, ó, a intensidade da força resultante é a aceleração. Ah, Daniel, essa é mongol. Não, eu coloquei algumas questões mais fáceis, mas foram nesse início. Depois eu aumento, né, o nível. Né? Tenha paciência, tenha calma. Então, se são duas forças aqui, ó, e você vai ter que achar a resultante, ó, sentidos opostos à resultante a gente subtrai, ó, né? Então, a resultante vai ficar 40 newtons. Da onde vem o 40? O 40 ele vem da subtração, né? 60 menos o 20. E ele quer saber qual é a aceleração, ou seja, além da força resultante, ele quer a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é 40. A massa, ele deu ó, que a massa é 20 quilos, ó. Então, a aceleraçãozinha, ó, eu passo 20 dividindo, ó, dá 2, ó. 40 dividido por 20, ó, dá 2, ó. 2 metros por segundo ao quadrado, ó. Então, a resultante dá 40 e a aceleração dá 2, né? Ah, se a MA viesse assim, né? Enfim, essa aqui, o gabarito também é A. Tá beleza? Aí, vamos ver se eu consigo passar para a próxima página aqui. Porque eu não conheço esse programa aqui, não. Pera.
Próxima página. Aqui, página 1 de 3. Se eu botar aqui, página 2 de 3, pera. Não, macho, página 2. Pronto, página 2 de 3. Aqui, ó. Vamos continuar aqui. Terminar essa página, a gente... Se não estiverem entendendo, perguntem. Certo? 7. Um corpo de 4 quilos está sendo levantado por meio de um fio que suporta uma tração máxima de 50 newtons. Adotando G igual a 10, a maior aceleração vertical que é possível imprimir puxando nesse corpo é... Então, ó, o corpo... Vamos desenhar uma caixinha. O corpo é uma caixinha que está sendo puxado, certo? E por um fio, né? Então, assim, a tração que vai puxar ele vai ser 50 newton. A gente vai supor essa tração máxima, né? Porque se ele quer saber qual é a maior aceleração que esse cara vai subir, eu vou botar aqui a tração máxima. Ou seja, a gente quer descobrir qual é a maior aceleração que esse corpo vai ter. Aí, o corpo tem massa 4, certo? Então, se a massa do corpo é 4 quilos, tem o peso dele, certo? O peso dele vale 40 newtons. Tá. O corpo está sendo levantado, certo? Então, não tem nenhuma superfície. Ele já, né, já está sendo levantado. Não tem normal. Ele não fala nada sobre isso. Então, só vão ter essas duas forças, ó. Eu quero saber a aceleração. A massa dele é 4. Então, eu vou fazer o que? A segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ó. Força resultante vai ser o 50, que é para cima aqui, ó, menos o 40, ó, sentidos opostos, ó. Então, vai ser 50 menos o 40 é igual a massa do cara, que é 4, ó, vezes a aceleração, que é A, ó. 50 menos 40 vai dar 10, vai ser igual a 4A. O 4 está multiplicando, então ele vai dividindo. Então, o A vai ser 10 por 4, dá 2,5 metros por segundo ao quadrado, ó, certo? Então, a aceleração máxima que esse corpo pode adquirir, vertical, seria você usar essa tração máxima, que é essa tração no limite, né? Que é 50 para cima. E aí o corpo vai subir com essa aceleração máxima de 2,5. Tá, beleza? Pronto, ó, vamos fazer essa próxima, certo? Próxima é a seguinte, ó. Ele coloca 2 bloquinhos, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um zoom aqui. Acho que eu consigo, pera. Tem um mais aqui. Pronto. Oh, já passei, pera. Ó. Então vamos lá, fazer essa 10, ó. Essa 10. Ele diz assim, ó. Na situação esquematizada na figura, ao lado, desprezam-se os atritos, né? Isso é uma coisa, ó, que o professor já deve estar dando. Sim. Ou seja, quando você tem algumas forças atuando num bloco, certo? A resultante das forças vai ser o maior menos o menor, sim. Certo? Ou seja, vai ser, se tiverem sentidos opostos, né? Se for para o mesmo lado, não, você soma. Mas se for em sentidos opostos, você subtrai. Ai, Daniel, mas eu subtraio quem de quem? Não. O lado maior, ele vai vencer, é o lado que vai empurrar com a força maior, então aquele corpo vai andar para aquele lado. Então, é o maior menos o menor nesse caso, certo? Ó, analisando aqui, então essas, por mais que o professor agora no colégio ele já possa estar dando atrito, né, que já é o assunto da etapa mesmo, atrito e tal, para essa MA, né, não cai o capítulo de atrito, as questões são sem atrito, tá beleza? Então ele diz assim, ó, na situação esquematizada ao lado, desprezam-se os atritos e a influência do ar. As massas de A e B valem 3 e 2, ou seja, a massa do A é 3, a massa do B é 2. Sabendo-se que as forças F1 e F2 são paralelas ao plano horizontal, em que F1 é 40 e F2 é 10.
pode afirmar que a intensidade da força que B aplica em A é... Então, ó, aqui a gente tem um contato. Ó. A força F1 é 40, então vamos colocar aqui, ó, 40 newtons. A força F2 é 10, então é 10 newtons. O que é que vai acontecer? Você percebe que essas caixinhas, elas não vão se movimentar sozinhas, elas não têm vida, né? Então, elas estão recebendo a ação de uma força de 40, de uma força de 10, em sentidos opostos. Ó. Quem é que vai vencer essa batalha? O de 40. Ó. Significa, então, que, como não tem atrito nenhum, né? O que vai acontecer? Essas duas caixas aqui, elas vão se deslizar para a direita, que é o para a direita, porque essa força ela é maior do que essa. Então, elas vão se movimentar para lá. Ok. E como é que vai ser, né, as forças atuando? Ou seja, como é que a gente vai colocar as forças? Ó, primeiro, esse movimento aqui é um movimento que vai ocorrer na horizontal. Ó, na horizontal. Os caras vão se mover na horizontal. Então, tem muito aluno que não gosta de ficar escrevendo essas forças, peso e normal. Mas eu gosto, certo? Eu acho importante para não esquecer, ó. A massa do A ele deu que é 3, ó. Então aqui o peso é 30, a massa do B é 2, o peso aqui é 20. Então esse cara está em contato com o chão, então tem uma normal A para ele não se afundar, certo? Ou seja, o chão faz uma força nele para cima, normal A. Aqui também, ó, o chão faz uma força nele para cima, que é a normal B. Normal é uma força de contato entre um objeto, né, entre um corpo e a superfície, né, que ele está em cima, certo? Aí, o que é que acontece? Acontece o seguinte, ó, que além dessas forças aqui, ó, além dessas forças normais, o peso e tal, e essas forças de contato aqui, ó, essa força F1 e F2, que são forças externas, ó, o A vai encostar no B. Então, o A vai empurrar o B com uma força, que eu vou chamar essa força aqui, ó, que o A exerce no B de força AB, certo? E se o A exerce uma força em B, tá? Porque ele vai encostar no B e vai querer passar pelo B, já que ele está recebendo uma força de 40, o B devolve essa força em A, certo? Ou seja, o B aplica também uma força em A, que é o princípio da ação e reação. Ou seja, se A exerce em B, B exerce em A. Essa força, ela tem o mesmo módulo dessa, mesma direção em sentidos opostos, né? Eu vou chamar de FAB também. Ah, mas não deveria ser FBA, não. É a mesma coisa. FAB, quando eu digo, é força entre A e B, né? Força entre A e B. Então, ó, o A exerce em B uma força por devido a esse contato e o B devolve essa força aqui, ó. Então, você já colocou essas forças todas, ó. Não tem fio, não tem tração e tal. Aí agora, como são dois bloquinhos, você vai usar a segunda lei de Newton em cada bloco, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí, ó, no bloco B, ou seja, o bloco B corta a normal com peso, né? O movimento é na horizontal. Sobram duas forças, ó. Essas forças que sobram, ó, o FAB e o F2, elas estão em sentidos opostos, ó. Uma para a direita e outra para a esquerda. Então vai ficar subtração, né? Então, é o maior menos o menor? É, mas quem é, como é que eu vou saber quem é o maior e quem é o menor? Se eu não sei o valor do FAB, por exemplo, é só perceber para onde os corpos vão se moverem. Então, você percebe que os corpos se movem para a direita, devido a essa força de 40 ser maior do que essa de 10. Então, significa que no corpo B, a força para a direita vai ter que ser maior do que a força para a esquerda. Então, vai ser o FAB menos o F2. Então, vai ficar assim, ó, FAB menos essa força de 10 vai ser igual, ou seja, a resultante vai ser uma menos a outra. Vai ser a massa do B é 2, não confundir massa com peso, a massa é 2 quilos, e a aceleração é A, que a gente não sabe ainda. E no bloco A, né, corta normal com peso, essas duas forças também são em sentidos opostos, ó. O 40 é para a direita, é no sentido do movimento, e o FAB agora está contrário, ó. Então, vai ficar 40 menos o FAB vai ser igual a massa do A, que é 3, vezes a aceleração. Então, se eu tenho dois blocos, certo? Se eu tenho dois blocos, eu vou ter o quê?
duas equações, ó, certo? Se eu for ter dois blocos, eu vou ter o quê? Duas equações. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Colocamos as forças, ó, peso para baixo, normal para cima. Analisamos que essa força de 40 é maior do que a de 10, então o de 40 vai prevalecer, o movimento vai ser para a direita. Então, em cada bloco resultante tem que ser para a direita. O A vai empurrar o B com a força que eu vou chamar de FAB. O B também empurra o A com a força chamada de FAB. Tá? Então, aqui os sentidos são opostos, mas eu pego a força no sentido do movimento, no sentido da aceleração, menos a outra, ó, FAB menos o 10, e aqui vai ser o 40 menos FAB. Montei a segunda lei de Newton em cada uma delas, e agora, para resolver, eu vou somar, né? Que é uma prática muito comum desses problemas. Quando eu somar esse lado todo, ó, corto o FAB com o menos FAB, vai ficar 40 menos 10. Ó. 40 menos 10 dá 30. 2A mais 3A fica 5A. O 5 está multiplicando, o 5 vai dividindo. Então, A vai ser 30 dividido por 5, dá 6. Ó. 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 6, mas não é isso que ele quer. Então, uma vez que a gente acha que a aceleração é 6, ele quer a força entre A e B. A gente substitui. Ó. Pode substituir tanto aqui nessa de baixo como nessa de cima. É um sistema. Então, vamos substituir nessa de cima. Então, vai ficar assim, ó. FAB menos o 10 vai ser igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 6. Ó. Então, você substitui o A por 6. Daniel, podia ter substituído essa de baixo? Podia também, não importa, tá? Agora, o que não pode, por exemplo, é quando a gente só corta essas duas, se eu somar essas equações, o que não pode ocorrer, preste atenção, o que não pode ocorrer, que eu já vi na minha vida, né, alunos fazerem isso, o aluno vai resolver esse sistema, ele corta esse FAB com FAB, aí digamos assim, ele coloca só assim, ó, menos 10 é igual a 2A, e passo 2 dividindo para achar o A. Não, ó, eu não posso, depois que eu cortar, pegar só esse fragmento aqui, ó, certo? Certo? Eu não posso. Gente, inclusive aqui, como eu estou na casa da aluna, já apareceu para mim que vai encerrar em 40 minutos. Eu assinei o bicho, né? O Zoom, mas eu não sei se pegou aqui na casa dela, se eu tenho que entrar. Eu tentei entrar aqui com meu login, minha senha. Eu achei que eu tinha entrado, né? Mas enfim, acabou dizendo aqui que vai encerrar em 10 minutos. Antes de encerrar, eu aviso a vocês, tá? Então, ó, a aceleração é 6, depois que eu substituir aqui por 6, ó, vai ficar 2 vezes 6, ó, 12, né? E o 10 vai somando, então FAB, ó, vai acabar ficando 2 vezes 6 dá 12, mais o 10 que vai para lá, 12 mais 10 dá 22 newtons. Ó. Então, essa força acaba sendo de 22 newtons, beleza? Certo? Fazer aqui a 11, ó. Aí, ó, a 11, uma motocicleta sofre aumento da velocidade. Ó. A motocicleta está aqui, aí ela tá um aumento de 10 para 30. Então, ela aumenta de 10 para 30. Enquanto percorre em movimento retilíneo uniformemente variado, uma distância de 100 metros. Ó. Então, dá a distância de 100 metros. Ó. Se a massa do conjunto piloto mais moto é de 500 quilos, ou seja, a massa é de 500 quilos, pode concluir que o módulo da força resultante então a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ele já deu para a gente a massa, que é 500. Então, assim, para a gente achar essa força resultante, a gente tem que achar a aceleração. Então, existem questões que vão misturar, porque essa aceleração aqui, ó, que é a aceleração que as forças causam, né? É a mesma aceleração do MUV, ó, daquelas equaçõezinhas. Ou seja, ele pode misturar os conteúdos? Claro que pode, certo?
Então, o aluno ele tem que se preparar também para ver uma mistura de conteúdos, ou seja, ele está dando ó, velocidade inicial, né? Ele está dando a velocidade final, tá? Outra coisa que ele está dando aqui, ó, é o deslocamento, né? Então, através dessas informações que ele está dando, essas informações que são da cinemática, da parte que estuda os movimentos, você vai achar a aceleração. Ó, vamos analisar aqui, ó. Eu tenho que achar o A, beleza, né? O A, ele está nas três equações, ó, tanto nessa, como nessa, como nessa. Só que aqui eu tenho a velocidade inicial e eu tenho a velocidade final, ó. Então, aqui eu só tenho a inicial, ó. Aqui eu tenho a inicial e a final. Aqui eu tenho a inicial e a final, ó, certo? Só que essa aqui, ó, eu precisaria do tempo que o cara levou daqui para cá. Pode pegar só um pouquinho d'água aqui, né? E aqui, para a gente achar, ó, eu precisaria da distância, ó, certo? Então, e outra coisa, teu namorado mandou mensagem aqui no Discord. Meu namorado, o que ele quer? Ele só falou te amo. Aí eu falei, obrigado. Eu falei assim, tem que me amar mesmo. Me amar, né? Isso não é tudo não. Acho que ele deve ter visto online aqui. Certo. Aí, ó. Então, onde é que tá o pincel aqui? O pincel tá aqui, tá aqui, jumento. Então, aqui eu precisaria do tempo para achar o A. Não tem um tempo, aqui eu preciso do delta S. Então, eu vou usar essa, vou usar a famosa Torricelli para achar primeiro o A, para depois jogar aqui, ou seja, existe uma forma deles misturarem os dois conteúdos, né? Claro que o aluno fica com medo, para o aluno isso aqui é um pesadelo, né? Misturar dois conteúdos, mas já foi ensinado, né? Então tem que estar preparado para isso. Então, ó, vai ser, ó, vamos lá fazer essa aqui, ó. Velocidade final ao quadrado, então vai ficar 30 ao quadrado, ó. Velocidade inicial ao quadrado, ó, que é 10 ao quadrado, ó. Mais duas vezes a aceleração, que é A, vezes o delta S, que é 100, ó. Vai ficar 30 ao quadrado é 900, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100 vai ser 200A. 100 vai para lá, então vai ficar 800, vai ser igual a 200A. E vai passar dividindo, o A vai ser 800 por 200, dá 4. Então, vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. É a resposta? Não, a gente achou só o A. Aí vem para cá, ó. Então, a força resultante vai ser 500 vezes o A, que é 2, ó. Não, o A é 4, jumento. Verdade, o A é 4, ó. Então, vai ficar 500 vezes 4, ó, dá 2.000. Então, vai dar 2.000 newtons. D de denho, certo? D de denho. Então, existe como ele relacionar essas duas coisinhas, certo? Vamos ver agora. Essa 34. Depois dessa 34, a gente encerra e abre outra para fazer o de matemática, tá? Porque aqui diz que faltam 3 minutos, né, para encerrar esses 40 minutos, que é a parte gratuita. Eu não entendi porque não pegou o meu, mas não adianta a gente ficar questionando. Já apareceu, né? Ó, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Então, o moleque, ó, tentou dar o queixo na mãe de que ele ia empurrar o móvel empurrar ele e tal, e ninguém se moveu ali.
Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação no garoto? Então, qual é a opção que vai dizer que a mãe tem que usar, né? Ó, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força resultante sobre o móvel sempre é nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. O par de forças de ação e reação não atuam no mesmo corpo. E aí, negada? Qual item aqui é o argumento que a mãe tem que usar para apontar o erro de interpretação, já que esse garoto está tentando dar o queixo? Qual item você marcaria aí? A, B, C ou D? Ou E? Manda aí, gente, no chat aí, manda aí, para a gente discutir aqui, para saber qual a opinião de vocês, ó. Vá lá no chat e diga qual opinião você acha que é, ou seja, qual é o argumento que a mãe tem que utilizar para falar para esse garoto aí? Bora, negada, participa aí, macho. Um monte de gente aí, mano. Só escrever no chat. Vai, ó. Ó, tem Amanda, Felipe, Giovana, Gisele, Letícia, Marina, Alice, né? Vamos, gente, vai. Qual item você marcaria aí? Não faz ideia. Porque o moleque tentou fugir, né, dessa situação. A resposta certa aí tem ou seja, não adianta esse moleque ficar com esse negócio de que ele vai fazer uma força para deslocar o móvel vai fazer uma força nele, verdade. Só que são em corpos diferentes, ó. Ação e reação são em corpos diferentes. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai conseguir empurrar o objeto, porque a força do objeto está no objeto. E a força que o objeto faz no menino está no menino, não tem nada a ver. Então a mãe pode simplesmente dizer, meu filho, ação e reação não atuam no mesmo corpo, não tem nada a ver, vem me ajudar. Ora, seu corpo, certo? Então o menino tá errado, aí tem a resposta, certo?